Um homem me abordou no ônibus e me fez diversas perguntas. Perguntou se eu tinha namorado, perguntou a minha idade, perguntou sobre os meus pais, se eu tinha irmão, perguntou se eu já tinha feito faculdade, enfim, ele fez várias perguntas. E nesse vídeo eu vou te contar o meu relato dessa situação, um tanto quanto desagradável, mas que trouxe uma grande lição. Oi, aqui é a Jéssica. A primeira coisa que ele fez após passar a catraca foi passar pelo corredor e ir lá para o final do ônibus. Eu não sei se é exatamente para o final porque eu não estava observando, mas ele passou pela minha cadeira e continuou andando. E esse homem, ele acabou voltando. Ele voltou e no que ele voltou, ele se sentou ao meu lado. E eu estava sentada na cadeira, próximo à janela, uma das cadeiras que fica próximo à porta do meio. Ele veio, se sentou ao meu lado e nesse momento eu estava lendo um livro. Ele começou a puxar assunto sobre esse livro. Detalhe, geralmente eu não gosto de sentar no canto, próximo à janela. Eu amo, na verdade, sentar próximo à janela, mas não amo saber que uma outra pessoa vai vir sentar e que às vezes pode ser uma pessoa que vai puxar assunto e eu não quero conversar. Ou pode ser uma pessoa até que, enfim, vai me fazer de alguma forma passar por esse tipo de situação. Mas o fato é que eu estava lá sentada, lendo, e ele viu que eu estava lendo e começou a puxar assunto sobre o que eu estava lendo. Depois começou a falar sobre a Bíblia também. Como comumente eu uso muito vestido, muita saia, as pessoas têm uma tendência a fazer uma correlação que eu sou irmã, que eu sou da igreja e tudo mais. Tudo isso começou quando eu comecei a mudar o meu estilo de roupa para roupas mais compostas, roupas que não exibem tanto o corpo. Então, continuando a história, ele começou a puxar esse assunto, essa conversa comigo, perguntou de qual igreja eu era e fez uma série de outras perguntas que eu não me recordo de todas agora. E essa da igreja, eu disse, não, eu não frequento igreja nenhuma, mas eu acredito em Deus e busco seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele continuou a puxar assunto, conversar sobre outras coisas, dar a opinião dele sobre a minha vida. Ele perguntou se eu estava trabalhando e começou a dizer que estava querendo empreender, que dependendo eu poderia trabalhar para ele e tudo mais. Sendo que eu sequer tinha demonstrado que tinha interesse de trabalhar para ele ou que tinha interesse nesse tipo de trabalho. O fato é que ele perguntou se eu tinha caderno e caneta para ele anotar o meu número e até aí tudo bem, porque eu não ia entrar em contato mesmo. Acontece que eu estava assim com um caderninho, eu estava com esse caderno. E a história é a seguinte, primeiro ele escreveu o número dele aqui nesse papel, que veio desse caderninho, e ao fazer isso, ele simplesmente, depois de escrever o nome dele com o número, ele arrancou a folha, ele literalmente arrancou a folha do meu caderno sem pedir autorização. E era um caderno que iria ficar comigo, não iria ficar com ele o caderno, então não fazia o menor sentido ele ter arrancado a folha do meu caderno, mas enfim. Então o que acontece? Ele pegou, arrancou a folha, me entregou e disse, toma, guarda aí dentro da sua bolsa. Tô rindo de vergonha. Vergonha eu ter passado essa situação. Você tá gostando desse vídeo até agora? Então clica aqui embaixo, deixa o seu like. Porque assim, além de ajudar o canal a crescer, você também permite que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostariam de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Ele continuou a fazer as perguntas dele e começou também a anotar o meu número de telefone para que ele também tivesse acesso ao meu número e me mandasse mensagens. Ele disse que fazia muito questão de lista de WhatsApp, enfim, ficava mandando mensagem para as pessoas. Essas mensagens que às vezes são consideradas como spams, e um dos números dele, ou tinha sido os dois números de celular dele, haviam sido bloqueados. Ele disse, olha, manda mensagem só para mais tarde, porque esses números estão bloqueados e só mais tarde que eu vou ter acesso novamente. Eu não entendi muito bem, mas enfim. O que acontece? Aqui ele escreveu o meu nome, o meu número, aí também fez perguntas sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre o meu irmão. Aparentemente ele trabalhava já com planos de saúde e ele estava interessado também em vender esses planos de saúde para mim, sendo que a abordagem dele é o tipo de abordagem que geralmente não é o tipo de abordagem do qual eu me sinto bem ou do qual eu gosto de comprar ou do qual é o tipo de pessoa que eu costumo me conectar para realizar algum tipo de serviço. De toda forma, o carro passar. Aqui embaixo ele tinha anotado o nome pai, mãe, o bairro que eu morava na época. Para mim não fazia muita diferença dar algumas dessas informações porque eu estava para me mudar. Então, não ia mais morar naquele mesmo bairro.
ia para um lugar mais distante. Eu me perdi, eu tive que dar uma pausa no vídeo, então acabei perdendo o foco do que eu estava falando. E o fato é, enquanto ele ia ali terminando de escrever, eu esperei ele terminar de escrever, eu fui com as minhas 2 mãos em direção ao caderno e disse, bom, aqui tem muitas informações sobre mim e para mim não faz sentido você ter acesso a esse tipo de informação. Então, eu simplesmente fechei o caderno e guardei dentro da minha bolsa. E ele ficou simplesmente sem entender o que estava acontecendo. Porque a maior parte do caminho eu me coloquei e eu me permiti estar numa postura mais submissa. Mas não necessariamente porque eu estava confortável com aquela situação, estava muito desconfortável. Mas dentro de mim, aquele aspecto de ser uma pessoa boazinha ainda estava muito forte. Mas foi nesse momento que eu percebi que, poxa, não faz o menor sentido eu ser uma pessoa boazinha enquanto eu estou me sentindo totalmente desconfortável com essa situação. Não estou me sentindo bem, não queria que esse senhor estivesse aqui conversando comigo agora, eu queria estar na minha, terminando de ler o meu livro. Não é que eu não goste de conversar com as pessoas, eu amo conversar com as pessoas, mas naquele momento eu não queria, naquele momento o meu foco estava sendo em concluir a leitura daquele livro que eu estava lendo. Então, por fim, ele ficou tentando justificar, dizendo que ele não era um psicopata, que eu ia pensar que ele era um psicopata, dizendo que ele conhecia muitas pessoas ali da cidade, que eu não precisava me preocupar. Aí eu olhei para ele e disse assim, nossa, então por que você conhece todas essas pessoas, eu não preciso me preocupar, sendo que essas pessoas que você diz que você conhece e que eu deveria confiar em você por causa dessas pessoas, eu não conheço. Quem conhece é você, então isso não faz o menor sentido. Então ele continuou tentando puxar assunto, conversar, perguntou onde eu ia descer. E no final das contas eu acabei decidindo descer uma parada antes da qual eu ia descer. E ele acabou se apressando para descer na mesma parada que eu, porque eu deixei para levantar realmente quando faltava poucos segundos para o ônibus realmente parar e abrir as portas para que eu descesse. E ele se apressou, guardou as coisas dele na bolsa, que ele tinha tirado algumas coisas da bolsa dele, e desceu junto comigo como se a gente fosse super amigo, como se a gente se conhecesse, continuou conversando comigo, continuou puxando o assunto comigo. E disse, cadê aquela pessoa que eu conheço ali da farmácia? Deixa eu ver. Ah, não, ela não tá ali não. Tá, ok, né? Então, eu simplesmente parei e disse, então tá bom, tchau. Então, ele seguiu o caminho dele, ele continuou seguindo, foi em frente. E eu fiquei parada por uns instantes até ele se afastar mais. Entrei numa rua aleatória, não era a rua que eu iria entrar. E fiquei um tempo sentada em uma parada de ônibus que tinha ali próximo, e esperando dar mais um tempo para eu poder ir em direção ao local do qual eu estava indo. E qual é a reflexão, qual é a lição que eu quero trazer com essa situação que eu vivenciei, que serviu para mim de muito aprendizado e que pode ser que sirva para você também? Às vezes, por não impormos os nossos limites, acabamos passando por situações desagradáveis e que nos ferem. Por isso, naquele momento eu tive a coragem de me impor e mostrar que de alguma forma aquela situação estava sendo incômoda para mim. E as coisas se resolveram, mas as coisas só se resolveram quando eu realmente impus o meu limite. Muitas vezes na vida, só quando a gente impõe o nosso limite, só quando a gente demonstra claramente e até com uma certa rigidez para as pessoas que a gente não está confortável com aquela situação, é que a situação vai se transformar e que as coisas vão mudar. Mas muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente deixa as pessoas fazerem o que quiserem com a gente, falarem o que quiserem, brincarem da forma que quiserem, e a gente acaba se magoando com isso, a gente acaba se ressentindo com isso, a gente acaba passando por diversas vezes por situações desagradáveis das quais a gente verdadeiramente não precisaria passar. Mas por ter esse lado, às vezes, de ser uma pessoa boazinha, ou por ter esse medo de desagradar as outras pessoas, ou por sentir que tem menos valor do que aquela outra pessoa, ou seja, qualquer outro motivo, a gente muitas vezes se cala. E esse se calar nos faz muito mal, porque esse se calar, a gente guarda dentro da gente ressentimentos, mágoas, a gente guarda dentro da gente situações, a gente acaba guardando dentro da gente muita negatividade. E essa negatividade, ela faz mal, em primeiro lugar, para nós mesmos. Por isso eu queria trazer essa reflexão do quão importante é a gente se expressar, do quão importante é a gente impor os nossos limites. E muitas vezes a gente vai ser, sim, mal compreendido pelas pessoas.
Mas o que será que vale mais a pena? O que será que é mais importante para você? Ser mal compreendido ou mal compreendida algumas vezes e ter paz interior? Ou ser sempre bem compreendido, só que não, mas ter uma vida interior desgastada, não ter paz emocional, não ter paz interior? Me conta aqui nos comentários o que você achou a respeito desse tema, a respeito desse conteúdo. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!